Irmãos da Igreja Batista Atos de Justiça, eu tenho orgulho de ser o pastor de vocês. Vocês estão aí, orando, nos lares, buscando a Deus, né? E convivendo em família, como talvez há muitos anos vocês não conviviam dessa forma, né? É maravilhoso o que está acontecendo, né? Deus nos tem bênçãos para nós em todas as circunstâncias, né? Porque Ele que controla todas as circunstâncias, né? E domingo passado, irmãos, nós começamos a falar com vocês sobre mover em busca da herança. O nosso mover como cristãos deve ser esse, em busca da herança, né? E eu falei do nível 0 de obediência, né? Que você já é salvo, mas ainda faz o que você quer. O nível 1, onde você é salvo, mas agora você se apresentou para morrer, né? E que apresenteis vossos corpos, né? Romanos 12, 1. Você já apresentou-se para morrer. Não quer dizer que você já morreu assim, no sentido, mas você já se apresentou. O nível 2, né? É o nível do relacionamento com a palavra, relacionamento, o conhecimento, o alimento da palavra, você começa a ser iluminado pela palavra, né? E o nível 3 é o nível, do Santo dos Santos, né? Tudo isso está aqui na Bíblia, no tabernáculo, né? O nível 0 é quando você entrou no tabernáculo. A porta é larga para entrar no tabernáculo. Você levantou a mão, entregou a vida para Jesus, é esse aí, né? Mas você ainda não se apresentou para morrer. Mas você já está salvo, né? O nível 1 é quando você se apresenta para morrer. O altar do sacrifício está no átrio, né? Está ali. Você se apresenta para morrer e começa uma caminhada para Deus, né? Esse é o nível 1. O nível 2, você está no lugar santo. Você caminhou, você passou pela bacia, você se lavou na bacia e agora você está perante a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e o próprio candelabro, né? E o nível 3, você entra no Santo dos Santos, né? Que esse é o nosso lugar, o Santo dos Santos, né? Aqui no Salmo 91, que nós temos usado muito nesses dias, deixa eu mostrar uma coisa aqui rapidamente sobre o Santo dos Santos no Salmo 91, né? Tem sido o nosso salmo nesses dias, né? O nosso refúgio tem sido esse salmo, né? Salmo 91, né? Tá assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Isso aqui é o Santo dos Santos, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quando você chega no Santo dos Santos, você está no seu lugar verdadeiro, o lugar que Deus espera que você viva, né? É o que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então não é um lugar para você ir lá e voltar, é para morar lá, entendeu? E todas as promessas que estão, promessas maravilhosas desse salmo, é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Às vezes você busca a Deus, não está recebendo porque você ainda não está habitando lá. Então esse é um lugar para você morar. Então guarde esse conceito em relação ao Salmo 91, que nós temos usado muito nesses dias, né? Eu quero falar uma coisa para vocês agora sobre o número 3 na Bíblia, né? Pai, Filho, Espírito Santo. 3, né? O reino, irmãos, o reino de Deus, ele está
assim, ó, ele é formado, a estrutura do reino de Deus é o número 3, né? Então, por exemplo, são 3 evangelhos: evangelho do reino, evangelho da graça, evangelho eterno. Por que não 4? Por que não 2, né? Mas são 3 evangelhos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Você é espírito, alma e corpo, né? Você tem uma estrutura dessa forma: espírito, alma e corpo, né? Então, o próprio tabernáculo tem 3 partes, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos, né? Portanto, o tabernáculo, ele traz para nós, irmãos, uma visão do que seja o céu, né? O céu, ele vai ter 3 partes, né? O lugar santíssimo, o lugar santo e o próprio átrio, né? Então, irmãos, como eu disse, o céu, ele tem 3, vamos dizer assim, 3 compartimentos. Por isso, há 3 níveis das pessoas que vão para o céu. Os que vão morar no Santo dos Santos, porque aqui moraram no Santo dos Santos, né? Os que vão morar no lugar santo, porque viveram nesse lugar aqui. E aqueles que aqui viveram no átrio. São crentes ou pastores ou pessoas que viveram no átrio. Vão viver no átrio lá no céu, é um lugar, né? Um lugar, quem vive, por exemplo, no átrio, ele não tem acesso, ele não se preocupou a ir para o Santo dos Santos. Então lá no céu também ele não vai ter acesso ao Santo dos Santos, né? Como Adão não vai ter acesso ao Santo dos Santos, porque ele preferiu comer da árvore do conhecimento, né? A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, agradável e perfeita, Romanos 12, né? Então, são 3 características da vontade de Deus. Quando você está no átrio, você se converteu, você se apresenta para morrer, Romanos 12, você se apresenta para morrer, você passa a conhecer a boa vontade de Deus. Deus começa a abrir o coração dele para você, né? Aí você começa a caminhar. Você vai caminhar, boa, agradável e perfeita. Quando você chega no lugar santo, você começa realmente a agradar a Deus, né? Agora você está agradando a Deus, né? Agora Deus está de olho em você para revelar a você a sua perfeita vontade, né? Até que você chega ao Santo dos Santos, onde você conhece a perfeita vontade de Deus. Entendeu isso? E quando você está no átrio, você vai caminhar, você vai produzir 30% do fruto que Deus quer que você produza. Pode perceber que é tudo 3, né? Você vai produzir 30% daquilo que Deus tem para você, né? Quando você caminha, chega no lugar santo, 60%, né? Agora você vai produzir 30, 60 e 100. O senhor fala, né? 30, 60 e 100. 100 você vai produzir quando você passar a morar no Santo dos Santos, né? Aí você fala, isso é difícil, não é não. Você só tem que se entregar para morrer, se entregar para servir a Deus, para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Seja você um pastor, um obreiro, um empregado, um empresário, o que for, né? Então, é um processo que eu posso viver na minha vida, né? E quem opera isso não é você. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como realizar. Entendeu? Então, Ele que opera. Quando você se entrega,
e diz, Senhor, pode fazer, estou aqui. Ele começa a operar, né? Ele começa a operar em você. E como nós estamos em família, né? Eu estou aqui só com a minha esposa, o dia inteiro com a minha esposa. Chega um outro para eu atender e tal, estou fazendo as gravações aqui, né? E, então, mas eu estou aqui com ela. Ela machucou o pé, fraturou ali o metatarso. Estou cuidando dela, coloco a botinha, tiro, à noite eu levanto, às vezes para fazer um mingau para ela, gosta de mingau de aveia, levanto para fazer um mingau para ela e tal, trago o mingau no quarto, vou, lavo as vasilhas. Então é diferente, né? Estou vivendo com a minha esposa, você está aí com seus filhos, né? Então eu quero que você guarde o conceito de que no átrio, quando você se apresenta para morrer, você passa a produzir 30% do fruto, né? E conhecer a boa vontade de Deus. Quando você caminha, que você começa a conhecer a agradável vontade de Deus, você está no lugar santo, você alcança 60% daquilo que Deus tem para você. E quando você vai para o Santo Santos, definitivamente, aí de fato você vai alcançar 100% da vontade de Deus para você, né? Quando você entrou no tabernáculo, você deu o primeiro passo, você está agora num lugar onde você é um trabalhador para Deus. Você está aí, você não conhece Jesus muito bem ainda, mas você quer de fato, né? O que Deus quer fazer de você e de mim, cada um de nós, é que eu me torne, passe a ser uma pessoa, que eu sou um trabalhador, eu estou aí para arrumar cadeira, limpar o chão, alguma coisa. Não quer dizer que isso não é isso que classifica, eu só estou citando assim rapidamente, né? Mas não é isso que classifica se você está no lugar que você está. Pode ser que alguém que está limpando o chão está muito mais perto de Deus do que aquele que está no púlpito, né? Não é isso, mas ou você será um trabalhador, um servo ou um filho. Entendeu? 3 categorias: trabalhador, ou um servo, ou um filho, né? Quero destacar que são 3 categorias de pessoas que vão para o céu. Por isso eu falo de 3 níveis da salvação, né? 3 níveis da salvação. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus, na parábola do filho pródigo, ele vai falar do filho, né? Ele tinha dois filhos, né? Depois o filho fala assim, o filho que foi lá para a bebedeira, fala que ele, olha, quando ele arrepende, eu quero ser um trabalhador. Eu vou voltar para casa, mas vou ser só um trabalhador, né? Então, só que lá fala também que o pai tinha servos, né? O pai tinha servos. Então, ali fala das 3 categorias, os trabalhadores, os servos e os filhos, né? Ali uma figura do céu, né? Então, o que eu quero colocar é isso. Sempre 3. Guarda esse conceito, sempre 3, né? Na Bíblia, a formação de toda a estrutura da Bíblia, das promessas de Deus, seguem esse número 3, tá? Eu vou continuar. Eu quero chamar a atenção da minha igreja agora. Nós estamos falando sobre o mover em busca da herança, né? Quero chamar a atenção de vocês que estão me vendo e ouvindo, embora aqui de maneira eletrônica, né, virtual. Abra comigo a sua Bíblia de papel em Lucas 13, versículos 31 e 32. Lucas 13, 31 fala assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer para Jesus: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele fala em resposta àqueles que vieram avisar que Herodes queria matá-lo. Hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. E no terceiro dia terminarei. Né? Jesus, irmãos, ele caminhou essas 3 fases no tabernáculo. Ele caminhou pelo átrio, depois no lugar santo e depois no Santo dos Santos. Então, são 3 fases da nossa vida. Hoje, amanhã, segundo dia, e no terceiro dia terminarei. Né? Então, esse terceiro dia é uma chave na Bíblia. Né? Você pode ver que sempre o número 3. Né? Esse terceiro dia é uma chave importante na Bíblia para entendermos o que Deus tem para nós. Né? Aqui em Atos, abra comigo em Atos capítulo 7. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês em Atos capítulo 7. Né? Atos capítulo 7, verso 23. Quando completou 40 anos. Aqui, Estevão está falando da vida de Moisés. Moisés chega a 40 anos. Quando ele chega a 40 anos, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa. Não, ainda o 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele quis fazer a vontade de Deus. Ele já tinha vivido 40 anos no palácio, né? Vivendo os prazeres do palácio. Né? Quando ele completou 40 anos, ele quis, eu vou agora libertar meus irmãos. Ele sabia que ele era judeu, né? Ele foi criado pela mãe dele, a primeira infância foi com a mãe dele, né? Então ele sabia de tudo isso, né? Que ele era judeu. Ele foi fazer a obra de Deus, é o átrio. A primeira fase, você pode ver que não deu certo, ele não conseguiu. Então, há um momento da nossa vida cristã que nós queremos fazer a obra dele na força do braço. Não é? Não adianta, você não vai conseguir fazer a obra dele na força do braço. Você converteu, você está com aquele entusiasmo, né? Eu agora vou arrebentar com o diabo, agora não. Você vai ver que não é bem assim. Você vai, caminha, mas você vai descobrir que está faltando alguma coisa, entendeu? Você foi salvo, agora você tem o Espírito Santo. Mas você não foi batizado ainda no Espírito Santo. Talvez, estou falando, né? Não estou falando... Enfim, o que eu quero destacar é que há um momento em que você quer fazer a vontade de Deus. Você tem desejo de fazer a vontade de Deus, de alcançar a herança. Você já começa a entender sobre essas coisas, né? Então, o que ocorre aqui? Aqui Moisés caminhou na sua força, né? Aí ele matou um egípcio, aí começou a ser perseguido, teve que fugir lá para Midian e tal. Então mudou tudo na vida dele, porque ele quis fazer a obra na sua força. Quando você quer fazer a obra na sua força, Deus vai guiar você para o deserto.
Foi o que aconteceu com Moisés. Você vai ser guiado para o deserto, você vai passar por muitas dificuldades, né? Vai fracassar, vai crescer, a empresa vai subir, vai quebrar, vai acontecer um monte de coisas, né? Você está na igreja, a igreja não cresce ou não acontece o que você sonhava que acontecesse, porque você está na força do braço, né? Aí aconteceu outra coisa. Verso 30 de Atos 7. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, né? Um anjo. Veja que esses 40 anos é o período do meu preparo, né? Agora 2. Eu estou preparado agora. Agora eu quero fazer, eu passei pelo deserto, eu fui formado agora, eu fui transformado pelo cadinho de Deus, né? Purificado, santificado. Agora eu quero ir aos povos não alcançados, agora eu quero ser um missionário, agora eu quero ir para os confins da terra, né? Depois de 40 anos, depois do deserto. Esse deserto vai acontecer na sua vida 40 anos ou 40 dias. Para Moisés foram 40 anos. Só que para Jesus foram 40 dias. Ele também teve que ir para o deserto. E ficou lá 40 dias, não é? Então, feito isso, passados os 40 anos, ou o período do tratamento de Deus, do seu preparo, agora você fez a escola dos remadores, né? Brevemente o Guilherme, o Ronaldo Filho e o Marcelo estão preparando o material para as aulas dos remadores, né? E eu quero que toda a igreja se matricule, né? As aulas serão domingo de manhã, né? Eu quero que toda a igreja se matricule. Brevemente, eu creio que agora em abril, quem sabe maio, no máximo, a gente vai começar essas aulas, né? O Guilherme está à frente, ele, Marcelo e o Ronaldo Filho, né? Estão preparando isso, né? Muito bem. Passou essa fase. Veja o 36 de Atos 7, 36. Este Moisés, né? Vamos ler o 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Então chega um momento, é a terceira fase da sua vida espiritual, é a fase do Santo dos Santos. Agora você está no Santo dos Santos. Então chega um momento em que você agora está capacitado para fazer plenamente a obra de Deus. 30, 60, 100. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora você está na perfeita vontade de Deus. Agora, o que ele tem na mão? Ele só tem um cajado. Ele só tem um cajado. Ele parte para fazer a vontade de Deus, para libertar o povo. E ele liberta o povo apenas com um cajado na mão. Quer dizer, Deus que liberta, mas usando Moisés, né? Os irmãos percebem isso? É a terceira fase. Então não é o dinheiro, não é o talento, não é o conhecimento teórico, não é isso. É o preparo em Deus, o preparo do caráter, né? A santificação, a verdade, a justiça, a fidelidade. Você entendeu os princípios. Então agora, a esses os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Então agora, com apenas
um cajado na mão. Não fez oferta, não fez nada. Com um cajado na mão, ele libertou 4 milhões de pessoas do Egito. Quer dizer, ele salvou, ele levou para Deus cerca de 4 milhões de pessoas, né? Mas eu vou continuar oportunamente.